Olá, vamos falar de transporte de membrana, membranas biológicas de um modo geral e em particular aqui neste caso isto poderia ser um modelo de uma membrana plasmática, a membrana citoplásmica que envolve a célula e que a delimita. Antes de avançar, é bom que vocês se lembrem bem qual é que é a composição química da célula, qual é que é a função de cada um dos componentes que fazem parte dessa membrana, das membranas, e que entendam o funcionamento em mosaico fluido das membranas. Avançando e lembrando-se também disto, as membranas plasmáticas são semipermeáveis. O que é que isso significa? Significa que elas são permeáveis a determinados compostos e não são permeáveis a outros. Por exemplo, elas podem ser permeáveis a pequenas moléculas ou moléculas lipídicas que atravessem facilmente a membrana, a camada de fosfolípidos, a bicamada de fosfolípidos, mas outros compostos que maiores ou que sejam polares não entram facilmente, não atravessam a membrana. Pronto. Há sempre maneira, a célula sempre arranja uma maneira de puxar para dentro aquilo que lhe faz falta e de atirar para fora aquilo que não quer. Na realidade, o transporte de compostos através da membrana é essencial para o funcionamento das células. As células, como todos os sistemas biológicos, são sistemas abertos e isto implica sempre saída de compostos, entrada de compostos. Portanto, o transporte existe. Vamos ver alguns desses tipos de transporte. De um modo geral, nós temos transportes de membrana passivos e ativos. São os dois tipos básicos. O passivo significa que não gasta energia, portanto o transporte faz de um lado para o outro da membrana, normalmente através da parte da bicamada de fosfolípidos, não há gasto de energia e apenas os compostos passam sem gasto de energia da zona de maior concentração para a zona de menor concentração. E isso, por exemplo, portanto, temos aqui o caso da difusão simples, difusão de moléculas pequenas como o oxigênio e o CO2. A difusão do oxigênio e do CO2 é muito importante, por exemplo, no processo da respiração, como iremos ver. Um outro tipo particular de difusão é a osmose. A osmose é a passagem de uma molécula também pequena, que é a água, H2O, de uma zona em que existe em maior quantidade para uma zona em que existe em menor quantidade. E para isso vão ser importantes estes três conceitos que aqui está desformatado: o ser hipoosmótico, hiperosmótico e isoosmótico, mas também já lá vamos a isso. A difusão, para além da difusão simples, também pode ser difusão facilitada. E a facilitada porque, neste caso, não havendo gasto de energia, há, no entanto, um transporte facilitado pela participação de proteínas transmembranares que atravessam, portanto, a membrana de um lado ao outro e que transportam determinados compostos da zona em que são mais concentrados para a zona de menor concentração. Por exemplo, no caso do transporte da glucose. Depois temos ainda o transporte ativo, então. E o transporte ativo, a grande diferença que tem do outro é que há gasto energético e há sempre proteínas funcionais. ATP, adenosina trifosfato, que é a moeda energética da célula. Portanto, temos o tipo de transporte ativo com funcionamento de participação de proteínas e de ATP, como por exemplo a bomba iónica de potássio e sódio, vamos ver daqui a bocado mais em detalhe, e depois o tipo de transporte ativo de grandes partículas, como por exemplo a endocitose para dentro da célula e a exocitose para fora. A endocitose chega a ser endocitose de outras células, como por exemplo no caso das células que se alimentam de bactérias. Bom, então vamos avançar um pouco agora mais em detalhe para explicarmos, complementarmos aquilo que é explicado nos outros materiais da disciplina. O que é a difusão? Imaginemos que temos um copo cheinho de água pura, branca, límpida, e adicionamos-lhe um composto colorido. O que é que vai acontecer? O composto vai se difundir. E o que é a difusão? No fundo, ele encontra-se primeiro quando é colocado dentro do copo num canto e depois, por movimentos aleatórios e não tão vetoriais como aqui se encontram, ele vai se difundir de um lado para o outro até chegar a ocupar toda a área do nosso recipiente. Portanto, ele difunde-se, não há gasto de energia e, no fim, temos concentração igual em toda a área do nosso recipiente.
temos aqui um modelo. Se tivermos uma membrana, agora pensamos nas membranas, temos agora membranas dentro destes copos, por exemplo. E isto são pequenas moléculas que podem ser o nosso solvente, que é a água, e temos uma membrana impermeável a separar as bolinhas vermelhas do restante. Bom, se a membrana é impermeável, nada acontece, as bolinhas vermelhas ficam deste lado, as azuis ficam do outro. Se nós retirarmos esta membrana impermeável, eles difundem-se, como no caso anterior, isto é quase como adicionar a colher de composto, e o composto vai então difundir-se ao longo do seu gradiente de concentração, portanto, da zona mais concentrada para a zona menos concentrada, sempre difusão, sem gasto de energia. O que é que acontece se tivermos uma membrana permeável? A mesma coisa, a membrana é permeável a este composto, e sendo permeável a este composto, ele também se difunde por aqui fora, movimentos aleatórios da zona maior concentração para a zona de menor concentração, portanto, mais uma vez, ao longo do gradiente de concentração. Outra maneira de eu dizer é a favor do gradiente de concentração, sem gasto de energia. Isto é, por exemplo, importante quando nós falamos da respiração, tanto a nível da célula, pequena célula, como quando estamos a falar já a nível dos alvéolos pulmonares, em que quando nós inspiramos, o ar vai carregado de oxigênio, isto aqui é o alvéolo, está cheio de oxigênio e pouco CO2, e vai haver difusão de oxigênio que se encontra em muito maior concentração dentro do alvéolo para o interior das pequenas veias carregadas de CO2. Portanto, entra o oxigênio e as pequenas veias que aqui estão em torno dos alvéolos pulmonares, que têm uma grande quantidade de CO2, vão também, por difusão, passar o CO2 para os alvéolos pulmonares. E, portanto, quando nós expiramos, vem o CO2 todo que, por difusão, passou do alvéolo pulmonar para o alvéolo pulmonar. Isto é só um pequeno modelo para mostrar que, no fundo, a difusão de gás carbónico e de gás oxigênio e CO2 é feita sempre da zona de maior concentração para a zona de menor concentração, livremente, através da membrana. O caso de uma membrana semipermeável. Bem, semipermeável é o caso das membranas biológicas, certo? E elas são permeáveis a alguns compostos, não são a outros. Aqui neste caso não é permeável a este composto vermelho que aqui se encontra. Então o que é que vai acontecer? Bem, vai acontecer que se este composto vermelho não passa para o outro lado, para que haja alguma tentativa de manter um equilíbrio nas concentrações dos compostos que nós temos dentro e fora da célula, vai entrar o outro composto que se encontra aqui em maior concentração, no sentido de tentar diluir aquele que se encontra do outro lado da membrana. E, portanto, temos uma limitação no vermelho de sair e uma entrada em grande quantidade do azul para dentro, que passa através da membrana semipermeável. E isto é difusão. E a difusão, da mesma maneira que nós estávamos a ver há bocado, do lado mais concentrado para o lado menos concentrado, mas em que a membrana vai esticando, se isto for uma membrana biológica, poderá mesmo rebentar. E isto é facilmente visualizado aqui. Portanto, no fundo, aquilo que chamamos de osmose é um caso particular de difusão e é a movimentação ou o transporte de moléculas de água, H2O, difusão de moléculas de água através de uma membrana semipermeável, que não é permeável a outros compostos, mas é permeável à água. E então o que é que vai acontecer aqui? Nós temos aqui um tubo em U, temos uma membrana que é permeável à água, mas não é permeável ao composto roxo, que neste caso aqui era suposto ser glucose. Este lado do tubo tem uma baixa concentração de glucose, aqui tem uma alta concentração de glucose, e o que vai acontecer é que, como a glucose não atravessa a membrana, a água vai entrar do lado esquerdo para o lado direito, portanto, deste lado para o outro, neste sentido, da seta cor-de-rosa, de maneira a que haja uma diluição desta concentração de glucose e as concentrações sejam equivalentes de um lado e do outro. E realmente consegue-se, e assim, como quase que por magia, de repente vê-se a água a descer de um dos lados do tubo e a subir do outro, porque a água está a entrar, não há gasto de energia, mais uma vez, e tudo é feito da zona de maior concentração de um determinado composto para a zona de menor concentração. Aqui
É a água passar da zona em que era mais concentrada para a zona em que estava menos concentrada, de maneira a igualar a concentração da glucose. Onde é que isto é, por exemplo, visto? Quando nós temos lesmas, comerem muitas plantas, há quem utilize sal à volta das plantas para evitar que as lesmas lá cheguem. Porquê? Porque se nós pusermos sal por cima de uma lesma ou à volta da lesma, a lesma vai, por osmose, perder água para o exterior, portanto vai desidratar e vai morrer. Uma outra situação, e isto são feitas em experiências de laboratório, se nós tivermos uma suspensão de células eritrócitos, que são as células vermelhas do sangue, que transportam o oxigênio e o CO2, e as colocarmos numa solução salina, com uma alta concentração de sal. Bem, a membrana plasmática exterior, portanto, da célula é semipermeável, não é permeável ao sal, ao NaCl, e o que vai acontecer é que a água de dentro da célula vai sair em grande quantidade para tentar diminuir a concentração ou diluir a concentração de sal que se encontra no meio exterior. Claro que isso não acontece, ou pronto, não acontece porque as células são pequeninas, não é? Mas isto resulta normalmente na morte da célula. A situação oposta, e isto diz-se que o meio é hipertónico, o exterior, hiper significa a mais, e tem uma concentração hipertónica relativamente ao interior celular, que neste caso seria hipotónico, hipo abaixo. Uma situação em que as células são colocadas dentro de uma solução de água pura, por exemplo, água destilada que não tem sal nenhum. A água destilada é hipotónica, tem uma concentração salina inferior ao interior da célula. E, portanto, o que é que acontece nesta situação? A célula não vai perder o NaCl que tem, porque é impermeável da membrana a esse composto, mas vai haver entrada de água de fora para dentro para tentar diluir a quantidade de sal que se encontra na célula. Claro que isto chega ao ponto em que as células rebentam. O meio isotónico é aquele que tem uma concentração igual à concentração interior das células. Isto são tudo situações que se encontram na natureza, das quais a própria natureza pode fazer uso para seu próprio proveito. Difusões facilitadas. O que é a difusão facilitada? Portanto, até agora nós temos estado a falar de difusão como uma situação que é um transporte, que é ótimo para o transporte de pequenas moléculas, CO2, oxigênio, substâncias que sejam miscíveis com os lípidos e que passam facilmente através da camada de fosfolípidos. O que é que acontece com compostos ou substâncias que não se difundem na membrana plasmática e, portanto, não atravessam através dos fosfolípidos? Aí existem outros métodos de transporte. Por exemplo, um deles é a difusão facilitada. E o que é então a difusão facilitada? Bom, é um processo em que não há gasto energético, e portanto é difusão. É um processo passivo, não há gasto energético. Os compostos atravessam a membrana a favor do gradiente de concentração, portanto sempre da zona mais concentrada para a zona menos concentrada. Neste caso seriam estas bolinhas amarelas que aqui estão, que são mais concentradas no meio extracelular do que no meio intracelular, como nós aqui estamos a ver no esquema. E, para além disso, envolve proteínas de membrana, proteínas transmembranares, que ao serem tocadas ou entrarem em contacto com, por acaso, porque isto não é um funcionamento ativo, se a molécula a ser transportada entra em contacto com a nossa proteína que possibilita o seu transporte, é uma permease, o permeio, a proteína pode facilmente transportá-la para o outro lado, ou porque, enfim, a substância entra através dela para o outro lado da membrana, ou porque o toque da molécula com a proteína provoca uma alteração da sua conformação e empurra, de certo modo, para o outro lado da membrana. E portanto isto é feito sempre de uma zona mais concentrada para uma zona menos concentrada e não há qualquer gasto energético. E diz-se que é uma difusão facilitada, uma vez que é facilitada pela presença das proteínas, claro. Agora, o que é que acontece se uma célula quiser fazer ao contrário? Muitas vezes isso acontece. Por exemplo, se quiser transportar uma molécula que existe em menor concentração no meio intracelular, ou lá fora, para o outro lado. Bom,
nesse caso, ela vai ter de gastar energia. Diz-se que o transporte é feito contra o gradiente de concentração. Bom, e então aqui o que é que nós temos? Temos aqui um modelo para o transporte ativo, no caso da bomba iónica. Se vocês repararem, portanto, o meio extracelular é suposto ser aqui, em cima, o meio intracelular aqui em baixo, e tipicamente as células têm uma elevada concentração de potássio no seu interior e uma baixa concentração de sódio no seu interior. Ao contrário, portanto, há uma baixa concentração de potássio lá fora e há uma alta concentração de potássio lá fora, de sódio lá fora. Ora, o que é que acontece? Acontece que, mesmo nesta situação, a célula vai ter tendência sempre a ver-se livre do sódio que tiver cá dentro, lá para fora, e a trazer potássio para dentro. Isto é importante, por exemplo, no funcionamento dos neurónios. Não vou entrar em pormenor agora sobre isso. E o que é que caracteriza isto? Isto é caracterizado por ter... agora não entra. Portanto, gasto energético e funcionamento de proteínas. O sódio vai se ligar no seu local na proteína, na bomba iónica. Há a ligação também de um ATP, uma reação em que há libertação de ADP, portanto a adenosina trifosfato passa a adenosina difosfato e liberta-se um fosfato, e há uma alteração da conformação da proteína e, portanto, a proteína abre para o lado de fora. Abre para o lado de fora, liberta o sódio e deixa descoberto um local que não existia antes, como vocês veem aqui, pelo menos no modelo, para ligação ao potássio, que, apesar de ser em baixa concentração no exterior, se vai ligar, porque esta proteína se liga especificamente a íons de potássio, vai-se ligar e deste modo é transportada para o interior. Mais uma vez, o transporte ativo, há gasto de energia e há funcionamento de proteínas. E o movimento é feito contra o gradiente de concentração. Importante. Portanto, sempre da zona de menor concentração para a de maior concentração, ao contrário do transporte passivo. Um outro tipo de transporte ativo, que também envolve gastos energéticos, é a endocitose ou ainda a exocitose. A endocitose é, no fundo, a apanha de partículas grandes que não atravessam de maneira nenhuma a membrana plasmática, quer seja por difusão, quer seja por transportadores proteicos, e nessa altura o que acontece é que há como que um apanhar da partícula, um fecho da membrana e uma formação de uma vesícula que entra no interior da célula. Muitas dessas partículas são partículas de comida, podem ser bactérias, por exemplo, no caso da célula eucariota, apanhar uma bactéria ou o que for. Esses alimentos para a célula vão fundir-se com lisossomas, que são os organelos que estão carregados de enzimas digestivas e, portanto, que vão digerir o interior. Para fora desta membrana que aqui está, deste vacúolo digestivo, vão sair, quer por difusão, quer por transporte, aquilo que interessa à célula para se alimentar, e aquilo que não interessa vai ser eliminado para o exterior através de um processo de exocitose. Estas vesículas vão aproximando-se da membrana plasmática, vão se fundir com ela e vão libertar para o exterior aquilo que não interessa. Qualquer um dos dois processos são processos que gastam energia, envolvem proteínas, porque há proteínas aqui nesta região que facilitam a formação daquela invaginação da membrana. Dentro da endocitose podemos ainda considerar a fagocitose para partículas sólidas ou a pinocitose para partículas, para zonas, portanto, de material mais líquido, que aparentemente não tenham partículas grandes de alimento. Pronto, e portanto, resumindo aquilo que nós temos estado a falar aqui hoje, as células são sistemas abertos, apresentam sempre trocas de matéria e de energia com o exterior, o transporte através das membranas é essencial para a vida celular, pode ser passivo ou ativo, portanto,
sem gasto ou com gasto de energia, mediado ou não por proteínas e a favor ou contra o gradiente de concentração dos diferentes compostos. O transporte não existe apenas a nível das membranas plasmáticas, como nós falámos principalmente, e portanto não só nos procariotas e nos eucariotas. O transporte existe também, como por exemplo aqui no caso dos lisossomas ligados aos vacúolos digestivos, existe a nível dos outros organelos celulares e é extremamente importante para que cada um desses organelos tenha características diferentes e cumpram as diferentes funções que têm depois dentro das células, no caso, células eucariotas, uma vez que são só elas que têm os organelos. Bom, por hoje é tudo. Vejam também os outros materiais que estão disponibilizados na unidade temática 2 e bom trabalho. Até à próxima.